Olá, eu sou a Jéssica, sou cantora e escritora e eu estou aqui para compartilhar uma mensagem do meu livro Jardim da Adoração. E esse livro ele traz uma mensagem muito forte, porque ele nos revela o início de tudo, a resposta para muitas coisas na nossa vida e das coisas que ainda vão vir. Então ele mostra aqui um ângulo geral do início, do meio e do fim, logicamente baseado na Bíblia, que é o meu manual de instrução. Eu sou escritora, escrevi o livro Um Sonho que Morreu, Mulheres sobre as Flores, o livro Construindo Meu Coração, Aceitando a Realidade, sobre o sexo, que aborda o sexo e o relacionamento num todo, e o livro Jardim da Adoração, que ele aborda um tema quando o pecado entrou no mundo e por que hoje nós vivemos todas essas coisas, e é isso que eu vou compartilhar com vocês. A essência do livro, eu vou ler um pouquinho aqui atrás e eu vou ler um versículo e a gente vai abrangir esse tema para que você entenda um pouquinho mais de muitas perguntas que você tem na sua vida e que você ainda não encontrou uma resposta para ela. O livro Jardim da Adoração veio mostrar a verdade da vida e a realidade que vai além do seu conhecimento. O homem pode se tornar sua melhor versão, mas isso não é o suficiente para saber e entender os seus caminhos. O livro mostra a verdade sobre o propósito, a importância de cada um e a sua diferença. E o quanto essa diferença dentro do propósito causa um grande impacto. Muitas vezes o ser humano, por achar que entende e sabe todas as coisas, se perde em seus caminhos, aprisionando sua alma e deixando de viver o melhor. O livro aborda a matemática de Deus, pois Deus está no amanhã e o homem é limitado no presente. Muitos vivem aprisionados, abatidos, cansados, porque confiam em seus próprios caminhos. Quando você se entende e conhece a Deus, você tem sabedoria para entender cada detalhe da sua caminhada. O homem deixou o jardim para viver preso, deixou a paz para viver na guerra, deixou a vida e escolheu a morte, por desobedecer. O livro vai mostrar o propósito, a grandeza da sua jornada e a matemática perfeita de Deus para aqueles que vivem em obediência. A palavra do Senhor, a Bíblia, ela nos mostra o caminho e como viver na obediência. E é isso que eu quero compartilhar com você hoje. Que viver na obediência, gente, é muito difícil, porque como eu abordei aqui no livro, o nosso amanhã nós não temos e nós ficamos limitados ao hoje. E aí quando a gente se limita ao hoje, a gente se prende nos nossos caminhos e fazem escolhas erradas, porque nós temos uma visão limitada do amanhã. E isso faz com que o ser humano ele precisa da dependência do Criador. Em Eclesiastes 3:1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes 8:6. Porque para todo propósito há um tempo e modo, porquanto o mal do homem é grande sobre ele. Esses dois versículos, eu vou ler mais um, para vocês entenderem aqui também o conceito do pensamento. Tiago 4:14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. O que é a vossa vida, né? Sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. A vida, ela é passageira, ela é limitada, ela é frágil. E o livro Jardim da Adoração tem uma parte que eu não vou abordar no tema do vídeo hoje, mas ele tem uma parte onde ele coloca no jardim os seus habitantes e o propósito de cada um dentro daquele jardim. Dentro do que vamos abordar hoje no Jardim da Adoração é a obediência. E é o continuar todos os dias, mesmo quando os dias não parecem favoráveis. Eu estou aqui hoje e eu quero compartilhar uma historinha com vocês, porque uma escritora não deixa de compartilhar histórias, né? E essa é a base da escrita, né? A vivência, a experiência de estar perto de pessoas e ouvir e entender a história delas. Eu conheci uma pessoa, estou aqui nesse país hoje, e a gente sabe que como é difícil quando a pessoa conquista um documento, né? Num país como os Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo. E eu conheci uma pessoa que ela conquistou um documento, ela conquistou uma família, ela conquistou uma igreja, ela tinha um ministério, mas pela própria boca dela e pela desobediência dela, ela destruiu tudo aquilo que Deus tinha dado para ela.
por desobediência. A Bíblia, ela nos ensina a negar o nosso eu, a nós chegar e nos entender, e saber que existe um tempo para as coisas, e saber que você precisa passar por aquilo e ter o domínio próprio. Porque quando você chega e você age da sua forma, com seus olhos, você destrói tudo aquilo que Deus colocou na tua vida e que você começou a caminhar, que com muito custo você conquistou, por um simples fato, você deixou de obedecer. Vou dar uma pausinha nesse vídeo e já volto com vocês. Voltei, gente, porque eu fui chamada aqui, então eu tive que pausar o vídeo. Vamos lá. 1 João 2, 16, 17... Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos é a soberba da vida. Não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você quer voltar para o jardim e retornar à sua jornada de adorador, viver em paz e satisfeito, cumprindo todo o seu propósito, ou você quer vagar sem saber para onde vai? Podemos ver na Bíblia essa parte no versículo de Salmo 1, que nos fala sobre a pessoa que vive segundo o propósito e caminho de Deus. Bem-aventurados são os justos e os ímpios perecerão. Bem-aventurado o homem que anda aquilo que Deus quer para ele, e não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia após dia. O livro do Jardim da Adoração, ele aborda o propósito do homem, ele aborda a obediência, e ele aborda o início de tudo. E você hoje, você pode entender e conhecer essa jornada da sua vida, obedecendo a Deus. E aí, voltando à história da nossa querida amiga, ela deixou tudo aquilo que Deus tinha dado para ela, por perder o domínio próprio, por querer fazer os seus próprios caminhos, e destruiu tudo aquilo que ela já tinha conseguido até ali. E isso reflete nas próximas gerações, porque quando eu nego a mim mesma, quando eu aprendo, quando eu uso a minha jornada para transformar a minha vida, automaticamente eu vou trilhar por caminhos que são bons, são retos, e isso vai refletir na próxima geração, nos meus filhos, na minha família, vai gerar frutos. Então você hoje, que está aí assistindo esse vídeo, você tem que entender algo na tua vida, que não é questão do que você está vendo, mas é a questão da obediência. E para obedecer é preciso ter fé, porque a fé é a certeza das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, se você espera aquilo que Deus colocou no teu coração como sonho, como propósito, você tenha certeza que se você tiver fé e obediência, você vai alcançar. Espere o turbilhão de coisas na sua vida passar. Espere aquele sofrimento passar. Fique quietinho, ore para Deus, chore para Deus, porque no momento oportuno, as coisas vão se encaixando e as coisas vão sendo usadas para trabalhar o teu coração. Você encontrar um lugar da sua casa, um lugar do seu cantinho, onde você entende o silêncio e você, naquele silêncio, você vai falar com Deus e você vai entrar na presença dele e você vai sentir aquela intimidade para que seja revelado para você a glória do Senhor e para que a sua fé aumente e para que você tenha paciência para passar pelos momentos ruins e permanecer e ter sabedoria. E agora, para a gente finalizar esse vídeo, você vai obedecer, vai permanecer e você vai negar a si mesmo. Você vai amar o teu próximo. Se você não fizer isso, você não vai conseguir permanecer. Você vai desobedecer. Porque esse é um dos mandamentos extremamente importantes na Bíblia, porque ele é a base da obediência. Porque o próximo, ele muitas vezes nos deixa tão aflitos e cansados e a gente quer se livrar daquela situação, daquela pessoa que a gente esquece de obedecer e de permanecer. E eu quero deixar com vocês essa mensagem hoje, para que você não esqueça de ter fé, de obedecer, de ter a sua intimidade com Deus e de buscar ali a presença do Criador, para que Ele revele a você a sabedoria. Deus abençoe a sua vida e que esse vídeo tenha te ajudado, te auxiliado aí a alcançar um patamar maior na tua vida. Deus abençoe.